Moreiras, como está a adoção do IPv6 pelos provedores de internet de pequeno porte? Olha, se de um lado a gente vê as grandes operadoras com quase 100% de adoção, a gente vê os pequenos provedores com alguma adoção. Eu não tenho um número exato, ele é bem menor do que esse 100%. Se a gente olhar no cômputo geral, a gente vai chegar numa porcentagem muito baixa. Mas tem um dado positivo. A maior parte dos provedores começou algum tipo de adoção. Então é muito difícil a gente olhar para a rede de um provedor, e tem alguns sites que fazem essa medição, rede por rede, sistema autônomo por sistema autônomo, e não ter nada de IPv6. Sempre tem 5%, 10%, 20% de adoção, 30%. Tem alguns que estão muito bem, com quase 100% de adoção. Varia muito. Mas tem muito que avançar. Então, o fato deles terem começado a adotar é um bom sinal, e talvez um sinal de que adotaram uma estratégia de que a expansão da rede tem que ser feita com IPv6 disponível, que é uma estratégia excelente, é uma estratégia recomendável para os provedores. Mas, em algum momento, a adoção vai ter que ser feita na rede inteira. A dificuldade está nisso, no sistema legado, porque a gente fala de IPv6 aí faz uns 10 anos, né? Quais são as principais barreiras dos provedores para migrar de IPv4 para IPv6? Olha, a gente ainda tem alguma dificuldade com alguns provedores no convencimento. Eles ainda enxergam o IPv4 como funcionando, mesmo que com ali dificuldades, com a necessidade de implantação de CGNAT, e não veem de forma correta a importância do IPv6. E a gente tem uma dificuldade mais prática e mais concreta com a CPS, com os dispositivos que vão na casa dos usuários. Então, tanto os dispositivos comprados e controlados pelos próprios provedores, como com os dispositivos que são de propriedade dos usuários. A gente ainda tem muitos dispositivos no mercado que não suportam IPv6, e às vezes o provedor, na compra de um lote grande de CPS, ele faz opção por pagar alguns reais a menos em cada unidade, e pega um modelo que não tem um suporte IPv6 ou não tem um suporte adequado. Às vezes o fabricante até diz que tem suporte IPv6, na hora que ele vai de fato colocar na bancada, colocar para rodar, ele tem problemas. Então, é muito importante que o provedor, na hora de escolher esses equipamentos, ele escolha um equipamento com suporte IPv6 e ele faça testes com antecedência, testes de bancada, testes com usuários selecionados, porque é muito comum se encontrar ainda problemas nesse tipo de equipamento, problemas de funcionamento. E esses equipamentos, esse parque instalado, a tendência é que eles venham só em IPv6 ou eles vão ficar ainda uns bons anos vindo em IPv4 e IPv6? Hoje em dia a gente ainda está falando de IPv4 e IPv6. A gente não mexe na rede IPv4, tem que continuar fazendo ela, continuar fazendo o CGNAT e colocar o IPv6 em paralelo. O que vai acontecer é que o tráfego ele vai migrando naturalmente para o IPv6. Então, um provedor que vai e coloca 100% de IPv6 para os seus usuários, ele hoje enxerga mais ou menos 50%, 60% do tráfego indo via IPv6. Então isso tira a carga da rede IPv4, tira a carga do CGNAT, diminui esses problemas com identificação de usuários, logs, né? Porque isso tudo volta a uma situação mais normal, digamos assim, com o IPv6. E olha, a maior parte dos provedores, eu acho que todos os provedores com quem eu conversei e que vêm, olha, Moreiras, implantamos IPv6 aqui e tal, veja aqui, estou aqui com 100% dos usuários. Eu falo, e aí, cara, você gastou muito dinheiro para fazer isso? Você acha que compensou, não compensou? Ele, cara, eu economizei dinheiro, porque isso diminuiu a carga do CGNAT, eu deixei de ter que ampliar o CGNAT, eu deixei de atender um monte de chamados de suporte de problemas que eram causados pelo CGNAT e eu nem percebia.
e para mim foi muito bom, valeu totalmente a pena implantar IPv6, mesmo com alguma dificuldade técnica, alguns tropeços no meio do caminho aí que eu tive, que geralmente são esses que a gente falou agora há pouco, com alguma dificuldade em torno das CPEs, de fazer elas funcionarem corretamente. Mas uma vez acertado, é muito bom.